Saudações invocadores, bem-vindos novamente ao canal Ota of Runeterra. Eu sou o Ota e hoje trazendo um deck de Teemo Sejuani Ezreal. Esse deck aqui é muito divertido, eu pessoalmente gosto muito de jogar com ele. Mas antes de nós irmos pro deck, curtam o canal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem ele. A força que vocês estão trazendo para a gente conseguir crescer e atingir mais pessoas, para eles irem para a comunidade do lore, está sendo incrível. Então, se vocês gostam desse conteúdo e querem ajudar, por favor, contribuam com os comentários, com as curtidas e os compartilhamentos. Beleza? Então, galera, bora pro deck. Bom, esse deck aqui, que nem eu falei antes, ele já vem do passado. Ele basicamente gira em torno da mecânica do Teemo, que quando ele golpeia o Nexus, e vejam que o Teemo é um elusivo, ou seja, ele provavelmente vai conseguir atingir o Nexus do oponente, eu vou plantar 5 cogumelos venenosos aleatórios no deck do inimigo. Inclusive, vocês já devem ter visto essa habilidade, mas o cogumelo, ele funciona, é uma habilidade bem única no Runeterra, no lore. Que quando a pessoa compra uma carta, o oponente, ele pode estar comprando junto dessa carta o cogumelo. E se o cogumelo for comprado dessa forma, causa 1 de dano. Veja que ele pode comprar mais cogumelos nesse momento quando ele está comprando a carta. Então, se a gente conseguir plantar muito cogumelo no deck do oponente, basicamente, quanto mais ele comprar, mais próximo ele vai estar de perder o jogo. Inclusive, eu até estava conversando com alguns colegas que é uma mecânica interessante, já que não tem formas de você counterar esse dano que o cogumelo iria te dar, já que você ativa na hora que você está comprando a carta e você não tem resposta para isso. Porém, me lembraram que agora nós temos a Lissandra, que quando está upada, o Nexus fica com Tough, robusto. Ele evita de tomar esses pings de 1 de dano. Então é uma forma de counterar. Só que pode ser que você enfrente essa situação, mas fora essa, não tem muitas formas de você counterar o cogumelo, já que você não dá resposta para o dano. Vamos ao deck. Então, ele vai focar em plantar muito cogumelo no deck do oponente. Como nós vamos fazer isso? Nós temos o Teemo, e vejam que quando você plantou 15 ou mais cogumelos, o Teemo upa. Ele upado, quando ele bate, em vez de aumentar 5 a contagem de cogumelos no deck do oponente, ele dobra. Então procure maximizar o número de cogumelos antes de bater com o Teemo. Temos um só bando de Hashimins. Quando ele é invocado, eu crio uma nuvem de cogumelos, que é essa carta, que ela burst, 1 mana, e eu crio 5 cogumelos no deck do oponente. Ok. Uma carta que é muito importante vocês manterem ela viva e saudável é o Comerciante de Cogumelos, que ao conjurar um feitiço, eu planto 3 cogumelos venenosos. Vejam que se eu tiver 2 desse carinha no campo, eu vou estar criando 6 para cada spell. E nosso deck gira muito, tem muitas spells. Agora, formas de ganhar. O restante das tropas basicamente são para te proteger, como por exemplo o arqueiro do Vale de Gelo, já que ele congela quando é jogado. Gerar mais cogumelos, como é o caso do Hashimin da Hashimin grandona. E é isso, e o Vigilante Avorosiano para comprar carta, assim como o Investigador Veterano. Vejam que a gente só tem um, porque dar um draw pro oponente também não é tão legal, apesar de ele ser 2 manas, 3/2. Porém, se o oponente tiver muitos cogumelos lá pro late game, compensa descer ele, porque as chances do oponente comprar mais cogumelos aumenta se ele tiver mais draws durante o turno. Ok. Então, o main core do deck é plantar cogumelo. É até engraçado falar isso. Depois, nós temos várias spells, tricks de batalhas, que você vai congelar o inimigo, congelar e zerar o ataque dele. Ou também eliminar tropas, como o Raio Termogênico, Disparo Místico, o Cântico dos Trolls para proteção. Vejam que esse deck, se vocês, que nem eu, estão enfrentando muito Nasus e Thresh, tem uma matchup muito bacana contra o Nasus, já que você tem várias formas de zerar o ataque dele, e uma das estrelas e campeãs que eu mais gosto no lore, porém agora deu uma sumida, nós contamos com a Sejuani. Ela não gira em torno da gente chegar na vitória, mas sim para nos proteger, já que quando eu jogo, eu congelo e dou vulnerável a uma tropa, e por ela ter sobrepujar muitas vezes, eu vou conseguir finalizar o jogo com ela. Porém, o principal é ela upada. Para upar ela, você tem que ter causado o dano em 5 turnos diferentes no oponente. Com os cogumelos isso é muito facilitado, já que no turno do oponente, se ele comprar um cogumelo, ele já se causa 1 de dano ativando a Sejuani. Habilidade dela.
quando ela está upada. Na primeira vez que você causar dano ao Nexus inimigo, a cada rodada congele todos os inimigos. Então pensem no cenário, tem um Nasus, começa o turno, a gente já está com a Sejuani upada, o oponente compra um cogumelo. Mesmo que não fez ele perder o jogo esse 1 de dano, já zerou o ataque do Nasus, que está excelente. Já nos protege pra caramba. E não tem como o oponente dar resposta a isso. O Ezreal, sim. Como a gente tem várias spells que dão um alvo nas criaturas, ou visando eliminar, ou proteger nossas próprias tropas, o Ezreal muitas vezes vai estar upando de forma mais fácil, podendo ajudando a gente a finalizar o jogo no late game. Fora isso, nós também temos ventos rigorosos para proteger contra Nasus e outras tropas, congelando elas. E agora que vai o ponto crucial do deck. Nós temos a fundição de núcleos Hex. Esse monumento, no início da rodada, todos os jogadores compram uma carta. Não utilizem essa carta no começo do jogo. Procurem utilizar ela quando você já tem um número considerável de cogumelos no deck do oponente e o board está estabilizado ao seu favor. Às vezes isso é impossível e você só tem essa carta, então jogue ela. Mas a princípio ela é meio só depois que você já controlou o jogo e o oponente quer evitar ao máximo comprar cartas. Fora isso, eu acho que já... Beleza, concluí aqui a explicação do deck, vamos para as gameplays. E aí, como que vocês estão indo na ranqueada? Eu, como eu falei, estou enfrentando vários Nasus e Thrashes, por isso que deu a ideia de trazer esse deck. E outra, não sei se vocês já jogaram com cogumelo, já estamos enfrentando uma. Vamos ver como o deck se sai. Eu vou procurar ter o Timo na mão inicial. Uma dica importante, não precisa ficar com tricks de batalha para proteger as suas tropas, caso o oponente não tenha... Você não tenha o comerciante ou o próprio Timo. Eu gostaria de correr atrás do Timo. Porém, só o comerciante aqui já me ajuda pra caramba. Um Ezreal não é de todo mal. Aqui eu não tenho jogada. Bom que o oponente também não teve muita coisa. Olha o Timo aqui. Agora já tem formas de proteger ele, o que é excelente. Muito bom mesmo. Eles esqueceram, mas você não pode. Aqui se eu descer, eu vou ter trick de batalha depois. Vou tomar 3, infelizmente. 1, 2, 3, 4. Aqui eu poderia eliminar a tropa dele. Será que ele bate? Ou eu tomo 3. Eu vou encontrar alguém. Tá, com uma mana ele não tem muita coisa. Eu vou aceitar esses 3 de dano. Talvez uma misplay da minha parte, porém agora eu tenho comerciante. Se cogumelos falam. Tem formas de eu proteger o time agora. E cada vez que eu estiver jogando uma spell, eu vou estar gerando cogumelo. Você deve me conhecer, criaturinha. Você deve. Aqui eu só bato e preservo mana. Tá. Eu protejo e dou -2 ou dá pra... pressão. Lá vão eles. Beleza. Tamanho não é documento. Me assusta um pouco, ele tem 2 tropas ali. Porém também não é o fim do mundo. Aqui eu já plantei 7. Tá, aqui eu vou bloquear. Cogumelo ajuda? Tá bom. O importante é que eu não vou conseguir fazer o Timo upar, infelizmente.
Aqui eu só vou passar. Baitando que eu tenho spell. Ótimo. Ele já tá comprando mais cogumelos. Eu vou descer o Ezreal porque ele não tem play pra fazer. Eu também nunca uso meus óculos. O Timo tem óculos, o Ezreal tem óculos, eles não usam. Da hora. Tá, o oponente já tá se batendo um pouco. Um disparo de pura habilidade. Aqui, quantos cogumelos já plantei? Infelizmente não compensa. Vou torcer pra ele não destruir o Timo. Se ele tiver spell... Aê! Agora o Timo foi, ele já não morre pra 1 de dano. Se o oponente passar, eu só passo de novo, porque eu acho que ele tem o banquete... Não é banquete cruel. Então, o que acontece quando a gente morre? Te conto quando você crescer. Aqui eu poderia fazer raio termogênico no Thresh. Mas de qualquer forma... Ele já abre batendo aqui. Mas depois eu posso dar ventos rigorosos, né? Disparando! Aqui eu vou preservar a mana. Porque eu tenho ventos rigorosos. Cântico dos Trolls, excelente, eu não preciso gastar os ventos. O Thresh tá por quanto pra upar? Tá longe ainda. Então vejam que a gente tem 13 de vida, mas pelo menos assim o Nasus não nos ameaça, né? Se ele descer alguma coisa, eu posso dar o Arqueiro do Vale do Gelo. Quantos cogumelos ele tem lá? 15. Ok. Ele não tá me ameaçando tanto dano. Se ele puxar com o time, eu diminuo o ataque do Thresh. E vou ter que aumentar a defesa do Timo mesmo. Todo mundo é um jardim. Tá, ele tá tentando forçar bastante o Thresh upar. Mas aqui eu faço isso. Sinta a brisa gelada. Quanto que o Ezreal tá pra upar? 4 de 6. Aqui já é legal, porque aqui eu upo o Ezreal. Tá, isso é muito bom. Eu vou encontrar alguém. Tá, nesse caso, Sou um comerciante, não um tratante. eu não chego para o Ezreal. Tá, teria que pensar um pouco. D mais 2 mais 0. Sempre fui um cara divertido. Tá, assim tá safe. Ele pode dar um banquete cruel. O que mais? Acho que só. Eu quero preservar aqui também, já que ele gera mais cogumelos pra proteger. Pra proteger não, né? Pra ajudar a dar o dano. 3 manos, o máximo que ele vai poder fazer é sacrificar uma criatura. E aqui eu não me assusto com o Thresh batendo e trazendo Nasus, porque eu tenho ventos rigorosos. Tá sem pressa, cara. Não tenho nada pra fazer mesmo. Tá. Os doces sons da miséria. Infelizmente eu não pensei nessa play. Mas também se eu tivesse dado ventos rigorosos, ia ser complicado. Vai piorar muito. Vamos ver o que eu compro. Às vezes eu compro outro Ezreal.
Ok. Aqui eu vou tentar maximizar o número de cogumelos que eu coloco lá. Cheiro de cogumelo pela manhã. Patrulhar primeiro. Eu poderia... Não, só vou bater assim mesmo. Aqui ele já tá com 23 cogumelos. Mais cogumelos. Vamos lá, agora tem que sobreviver um pouco. Ela adora visita. Aqui eu vou dar um disparo só pra falar assim, ah, não tenho spell. Depois vou tentar destruir o trash. Hora de brincar, rapazes. Eu não quero que ele abra batendo trazendo Nasus. Aqui eu queria comprar... Preciso sobreviver mais um pouco só. Por que eu tô dando agora o raio termogênico? Porque além de aumentar um pouco o número de cogumelos lá, ele vai ter que descer o Nasus. Então ele não vai ter spell pra descer Nasus e dar o atrocidade. Eu acho. Se bem que o trash custa 5, ele pode descer outro trash. Tudo bem, aqui não tem problema. Não tem problema mesmo. Eu tô com uma carta e o oponente 52 cogumelos ajuda nós. Só 2? Não. É, ele não tem mana pra Nasus. Veja o que vemos, soldado. Esses olhos cansados ainda enxergam bem longe. Vamos ver o que mais que ele tem lá. Ele pode ter outro trash. Começa uma era de Tá, isso não me assusta. Crescem tão rápido. Cuidado com os rapinadores! Como é? Estragar a surpresa? Tá. Vou informar seus direitos. Eu queria... Aqui eu tomo um pouco de dano, fico com 9. Aí se ele tiver atrocidade, ele teve. Depois. Tá bom. Tem os motivos. Nossa, ele comprou carta. Comprou 2. Acendam as fogueiras! Vamos lá, 3, compra 3. Um só. Ah, se ele tiver atrocidade, ele teve. Aqui eu... Saca só! Quer ver que ele sobreviveu com 1 de dano se ele tiver atrocidade. E ele comprou 2 cartas. GG. Pra ele. Vocês esqueceram que o Ezreal dá 2 de dano quando dá um alvo? Nunca subestime o poder do código dos escoteiros. Eu fiz isso, galera, porque, tipo,
Teve uma vez que eu tava assistindo, acho que foi muito tempo, acho que na Season 1, uma stream, o cara nem streama mais. Aí ele fez isso, ele falou pra galera, vou fazer essa jogada, aí eu fazia o quê? Não tenho o que fazer, né? E eu não vi, eu não tinha enxergado que dava pra ganhar dessa forma. Eu fiz agora. O Ezreal, quando ele tá upado, vocês têm que prestar atenção nisso, que ao jogar uma spell, eu dou 1 de dano no Nexus. Porém, se eu dou um alvo num aliado, numa unidade do oponente, causa 2. O oponente é exatamente 2. Porém, vocês veem como o deck de Nasus é um pouquinho injusto, né? Já que eu controlei bem o jogo, eu estava totalmente na vantagem, porém, com atrocidade, ele pula minha fase de combate e já acaba... E o cara já tinha dado GG, hein? Porém, um outro detalhe importante, já vou botar para procurar a partida, vocês se preocuparem sempre do cara, às vezes, ter o atrocidade para tentar jogar em torno disso. Como eu não tinha mais carta na mão, não tinha muito o que eu fazer. Porém, eu comprei bem. Foi legal a partida. E foi suado. O cara jogou errado, o oponente, na minha opinião. Ele não deveria ter comprado 2 cartas. Ele tinha, acho que 20 e poucas cartas e comprar mais 2. E ainda assim só dei 1 de dano, foi muito azar da minha parte. Porém, tá aí. Um deck que não é tier, né? O Turbo Timo. Aqui é legal essa match, eu gosto. Eu tenho que ficar muito esperto com o turno 6, a spell que destrói todas as criaturas com custo menor. Aqui eu vou segurar, roda em investigador veterano, não compensa, talvez eu precisaria de mais respostas para early game. Vou rodar, não tem por que eu segurar isso daqui. Mas agora veio 2, né? Ok, eu tenho vários comerciantes. Aqui eu dou uma enrolada, né? Eu finjo que eu vou descer. Só para o oponente achar que eu tenho uma carta, eu passo. Ele passou de volta, tá bom. Aqui eu tenho o comerciante mais... Alguém se machucou? É o deck de saqueador. Olha só o que eu encontrei. O cogumelo ajuda? Aqui eu vou fazer diferente. Não, mas ele tem spell. Só vai o dano. Tudo bem, eu aceito. Aqui eu desço outro. Soube que tem um baixinho perguntando por mim? E vou dar um raio termogênico. Não posso deixar isso aqui vivo, mas nunca. Tá, ele não desceu nada. Também não me importa. Eu vou tentar ganhar na base de muito cogumelo. Aqui, dependendo do que ele descer, a LB... fazer carão. O inverno vai te dominar! A LB eu paro aqui. Os corvos ficam com o resto. Tá. Vamos lá, galera. Sou um comerciante, não um traficante. Eles crescem tão rápido. O Marauder tá ficando muito grande já, isso é preocupante. Que ele já tá com 6 cogumelos. Vou fazer isso. E vou dar um raio termogênico aqui na BB. Ele pode ter spell de proteção. Não, ele só comprou palavras sussurradas, ele tá procurando resposta. Tá, aqui ele já tá com bastante... Não, bastante, tá com um tanto de cogumelo. Vamos fazer assim... Cara, que coleção!
Porque se ele der a spell que destrói todas as minhas tropas, eu diminuo o ataque dele e não funciona. Eu faria play. Faz, por favor. Aqui eu vou descer outro. Ah, se cogumelos falar. Ele vai falar, ah, beleza, ele não tem mais nada, não sei o que. Vou dar a spell, vai matar tudo. E aqui eu tiro o ataque. E a bicicleta? Cuidado! Vamos ver o que ele faz. Tá bom. Primeiro eu, depois os vermes. Tá, aço quebradiço. Aonde pensa que vai? Tá, ele fez isso pra proteger a unidade dele. O oponente tá gastando carta, hein? Se não tá doendo, vai doer. Aqui eu preservo um pouco a vida da minha unidade. E planto mais cogumelo lá. Próximo turno, o oponente vai descer a spell de matar todas as minhas unidades. Eu precisaria comprar uma coisa de congelar ele. Que não é Ezreal. Mas se ele gastar as coisas agora, eu tenho resposta. Tá? Isso daqui não me preocupa nem um pouco. Eu tenho duas formas de jogar. O Ezreal ainda não tá upado. Quem é minha coisinha fofa? Então vamos jogar assim. Olha só o que eu encontrei. Tá muito forte isso daqui. Mas Se é briga que eles querem. O cogumelo ajuda? eu não me preocupo tanto. Cresçam livres! Lá vão eles. Eu não quero tomar muito dano, porque esse aqui já tá muito forte. Sorte que ele não teve o atropelar. E as melancias? Ele tá só dormindo. Eu poderia né? descer a fundição Núcleo Rex, só que eu vou descer o Ezreal. Por quê? Hora de mostrar o que é habilidade. Eu também nunca uso meus óculos. Assim eu ofereço mais dano nele. Flash Freeze, excelente. Rapidamente! Ele consegue parar um, mas duas unidades ele tem que gastar mais carta. Eu pararia o Timo, né? Tá. Beleza, parou. Só que gastou coisa. Tá bom. Sinta a brisa gelada. Tá, eu ainda tô com bastante bloco. Agora tá na hora de comprar carta. Vamos ver. Só um cogumelinho. A Shimin grandona não é ruim, tomara que ele não abra batendo. Os magos ficam com o resto. Tem pra todo Tá, esse daqui é um pouco ruim. Sou um comerciante, não um tratante. Aqui eu congelo. Só torcer pra ele não, sei lá, ter um atropelar muito louco. E as melancias? Que Hashimin. Máscara e cauda no lugar, pronto pra começar. Vamos aumentar o número dia. de cogumelos lá. Ele vai ter outro turno de ataque. Tá. Sorte que eu não desci isso daqui. Porque eu ainda acho que eu sobrevivo. escapa do meu olhar. Eu unirei Freljord. Tá. Olha só o que eu encontrei. Eu devia ter atacado com isso aqui. Tá, aqui eu ainda tô vivo. Acendam as fogueiras. E lá vamos nós. Comprar muita carta. 9 de dano é coisa. Tá, 3, 4, 5. Mais 4.
Mais 4. 1, 2, 3, 2. Vamos lá. Aqui eu já meio que fecho. Tá, o Ezreal ainda não tá upado. Vou descer primeiro o Timo. Reportando! Porque às vezes ele tem a spell de dar dano em tudo. Tá? Até que não tem problema. Continue sem mim! E agora eu desço o Ezreal. O mundo é um lugar imenso. Eu vou explorar tudo. Se ele deixar o Ezreal bater, meio que acaba. Tá bom. Não acredito. Aqui a gente dá o bait. E o oponente tá dando GG, não sei se ele tá sério ou se ele tá brincando. Tá, ele não tem mais mana, GG. Aí ele se destruiu. 1 de dano. Gente, ainda assim não veio. Beleza. GG. É divertido já com esse deck. É muito bom. É muito bom. Faça um teste. Apesar que a Seju não brilhou, né? Ela só veio... Justamente, só uma observação nesse match. A Seju pararia o deck dele. Porque todo começo de turno eu estaria zerando todos os Marauders. E eles batendo 3 não é algo que me pressiona. Porém, tá aí. Vocês podem variar entre Ezreal e Seju. Bom, já comento isso daqui. Beleza, galera. Vamos para as conclusões do deck. Vocês viram que ele é um deck muito divertido de jogar, pelo menos eu acho. Você fica naquela expectativa, será que os cogumelos vão finalizar o jogo? Não vão. Ele tá um deck forte no momento atual do jogo, pois vocês viram no Game 2 a questão dos Marauders junto com Nasus. Nasus Trash eu não vou nem comentar que tá... Você tropeça, você acha o Nasus Trash. Pela questão de você ter, não aço quebradiço, mas formas de estar congelando, como lampejo congelado, ventos rigorosos, o ataque do Nasus. E assim você impede a atrocidade, mas mesmo tendo tantas formas de counterar, ainda Nasus Trash a gente passa sufoco um pouco. Vocês viram no Game 1. Fora isso, a linha de jogo desse deck é um pouquinho mais difícil na questão de você saber que horas que você deveria estar descendo a fundição Rex, não é fundição, desculpa, fugiu o nome. Fundição mesmo, fundição de núcleos Rex. Hextech, inclusive, é uma tecnologia que envolve a família da Caitlyn. Bom, mas ela não veio pro jogo também, da Camille. Daí fica para outro vídeo. Esse deck pode ser muito modificado. É uma versão que eu gosto de jogar, porque eu vejo que ele tem que ser flexível para o match que você está enfrentando. Então, eu ponho, por exemplo, 2 arqueiros e não 3. Melhoria inteirada que comba muito forte com o colhedor, o comerciante, desculpa, já que eu vou estar gerando mais cogumelos. Nossa, se eu fosse contar quantas vezes eu falei cogumelo nesse vídeo, ia dar um número bem legal. Uma carta que eu gosto de comentar quando eu falo sobre esse deck quando eu estou analisando ele também, você pode deixar só um Ezreal e passar para ter 2 Sejuanes. Por quê? Se você fizer essa modificação, você está se preparando mais contra Nasus Trash. Se você deixar 2 Ezreal, você vai ter um pouquinho mais de controle de jogo, já que contra decks agros o disparo místico que gera é muito bom. E também contra decks controles você tem o Ezreal como condição de vitória, quando ele está upado. Então, vai do que vocês forem sentindo. Faça o teste, deixem no comentário qual versão vocês prefeririam. Beleza, galera. Antes de ir para os comentários finais, eu tô ainda com a série, né, Deck dos Inscritos. Se vocês têm alguma decklist que vocês gostariam que eu jogasse, trouxesse para o canal, é só deixar nos comentários. Coloquem o nome do deck para eu trazer aqui e fazer o merchan de vocês, citar. Foi muito legal o primeiro vídeo, foi o da Leona Aurelion Sol. Obrigado pelo carinho. E
Se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo, querem que eu traga mais, mais modalidades, análises de partidas, eu pensei também. Deixem sugestões, o que vocês gostariam de estar vendo no canal, porque eu quero que ele seja um canal muito do que o pessoal que assiste gosta, gostaria de estar assistindo e também do que eu posso fazer na medida do possível. Além disso, se inscrevam, compartilhem com os amigos, vamos trazer mais gente para a comunidade do lore, para fazer cada vez esse jogo ficar mais difundido. Tenham por base o Campeonato Mundial e as premiações, né? Vocês viram que não é pouca coisa. Beleza, galera. Eu fico por aqui e até a próxima. Falou!